prosseguimento ao projeto Aprendendo com as Salvos. Hoje eu quero falar um pouco mais a respeito das duas cartas dirigidas aos Tessalonicenses. Tessalônica já era uma cidade relativamente antiga na época. Esta cidade tinha sido fundada no ano de 315 a.C. e se destacava por ser uma cidade portuária de grande importância estratégica e comercial, além de ser, claro, a capital da província da Macedônia. As duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, elas foram escritas no ano de 51 a.C., o que faz dessas cartas, possivelmente, as cartas mais antigas do apóstolo que foram preservadas pela nossa igreja antiga. Embora no texto destas cartas se presume que elas também tenham sido escritas em conjunto com Silvano e Timóteo, tradicionalmente se acredita que apenas o apóstolo Paulo as escreveu. O fato de constar o nome de Silvano e Timóteo tinha como objetivo cerne apenas apresentá-los à igreja local. Importante considerar aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando esteve pela primeira vez em Tessalônica, ele acabou sendo expulso da cidade por pregar o cristianismo. E como estava impedido de retornar à cidade, os contatos com a igreja local ocorriam por meio destes dois representantes do apóstolo. Outro ponto importante destas duas cartas é que ambas foram redigidas pelo apóstolo Paulo com apenas pouquíssimos meses de distância, uma da outra. O objetivo de ambas as cartas é praticamente o mesmo, ou seja, encorajar uma igreja perseguida a se manter fiel nos caminhos do nosso Senhor, mesmo em meio a grandes dificuldades e perseguições sofridas na época. Paulo aqui, irmãos, exorta os cristãos de Tessalônica a não pararem de trabalhar no reino até que o grande dia da volta do nosso Senhor de fato se consumasse. Ao que tudo indica da leitura destas cartas, parece que alguns cristãos da igreja de Tessalônica estavam vivendo uma vida desordenada às custas de outros irmãos mais abastados. Esta vida desordenada, desorientada, praticada por alguns cristãos da época, se resumia basicamente em não trabalhar mais, viver às custas de irmãos até que o grande dia da volta do nosso Senhor se consumasse. Paulo aqui escreve estas cartas com o intuito de corrigir esta distorção que infelizmente parecia crescer, se agigantar dentro da igreja local. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo chega a dizer com todas as letras: se alguém se recusa de trabalhar, então que não coma também. Importante considerar, até para não sermos injustos com a igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo, à exceção apenas desta situação específica, no geral, ele estava por demais satisfeito com a evolução espiritual daquele povo. Afinal, apesar de todas as dificuldades, eles conseguiam se manter fiéis nos caminhos do nosso Senhor. Outro aspecto importante a se considerar em 1 Tessalonicenses é justamente o caráter escatológico desta obra. Se você conseguir tirar um tempinho agora e se der o trabalho de conferir o final de cada um dos 5 capítulos, você verá que o apóstolo Paulo, de fato, faz referência à vinda do nosso Senhor. Então é isso, irmãos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que continuem prestigiando este nosso humilde trabalho. Nos ajude a levar a boa nova de Jesus Cristo ao mundo. Afinal, salvos pela graça, é o que somos. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.